Seguindo a viagem de ontem, a coisa anda feia aí para o nosso cenário brasileiro. Bom dia, turma. Abrindo aqui o nosso giro de abertura de mercado, hoje, 17 de novembro, 8h28. Bom, lá fora que nós temos um cenário totalmente instável, as bolsas lá fora estão trabalhando muito próximo ao 0 a 0, S&P está caindo 0,03, Nasdaq subindo 0,07, Dow Jones caindo 0,04. Ou seja, estão aí na linha do zero, sem muita perspectiva de subir ou cair. E vamos entender também que esse sinal ele já estava emitido ontem. Daqui a pouco nós falamos dele. DXY, o índice do dólar, está subindo agora 0,01, ou seja, na linha do zero. O que nós temos é o índice do medo, ele está trabalhando agora no 0,11 de queda, praticamente no zero, o cenário que não está ajudando, né? Está tudo zerado. E nós temos aqui o Brent, ele está caindo 1,21%, o barril está sendo cotado a 81 dólares e 43 centes, e isso pode ter participação direta lá dos Estados Unidos para poder derrubar o preço do petróleo, consequentemente derrubar preços de combustível e, consequentemente, segurar a inflação, que é isso que está assombrando o mundo todo, né? A famosa inflação. Então, vale a pena ficar de olho hoje no preço do petróleo, porque ele pode ter uma queda mais acelerada, principalmente após a notícia que sairá hoje sobre o estoque de petróleo bruto. O que chama a atenção para essa manhã é o cobre, ele está caindo 1,19%. E sabemos que quando o cobre cai, ele acaba carregando o mercado junto. Então, atenção, as notícias não são boas e o cobre está caindo 1,19, 1,20. Sabemos que ele próximo a 1,80, 1,90 de queda, ele abre grande oportunidade para trazer o mercado com força para baixo. Esse é o cenário que nós temos lá fora. Notícias que são importantes, né? Nós temos aqui uma chuva de notícias saindo junto com a abertura do mercado, ou seja, daqui a 29 minutos, 30 minutos, nós temos uma chuva de notícias lá nos Estados Unidos saindo, pedido de refinanciamento hipotecário, índice no mercado hipotecário, índice de compra MBA, pedido de hipoteca, juros de hipoteca. Então, será uma abertura de mercado perigosa, tá? Então, aguardar essas notícias para depois posicionar o lote. 10h30, nós temos mais notícias lá nos Estados Unidos, licença de construção, construção de novas casas, tanto mensal quanto anual. Então, 10h30 vai chacoalhar mais um pouquinho o mercado. 11 horas, nós temos um pronunciamento do Banco Central Europeu. 11h10, nós temos um FONC, então 11, 11h10, tá? Puxadinho aqui, um do lado do outro, temos o FONC. 12h30, essa é a notícia que está tão aguardada hoje, tá? Que é o estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. Vamos ver como isso aqui virá, e isso com certeza vai dar uma direção para o mercado. Então, acredito bastante que até as 12h30, até esse horário da notícia, o mercado ele ficará sem direção. 12h30, mais algumas notícias que estão ligadas ao petróleo, atividade de refinaria, importação de petróleo bruto, petróleo em Cushing, então tem algumas notícias aí 12h30 saindo. 1h da tarde teremos mais um membro do FONC discursando. Então hoje nós temos zona de energia e temos volume agregado para poder trabalhar. 1h30 nós temos aqui a Alemanha, notícia lá na zona europeia. 1h40, discurso de outro membro do FONC. 2h30, fluxo cambial estrangeiro aqui no Brasil. 2h40, membro do FED discursando. 2h40 também, mais um membro do FONC discursando. 3 horas, leilão de títulos de 20 anos. 3h30, mais notícia, né? Aqui nós temos a presidente do BCE, do Banco Central Europeu, também se pronunciando, e depois dos 8h10 nós temos mais um FONC. É um dia agitado, porém ele é um dia que não está mostrando grandes oportunidades, por enquanto, com este cenário que o mercado está trabalhando, do famoso pulo 0 a 0. Bom, vamos falar aqui o que nós temos do índice. O índice, apesar das notícias não serem favoráveis, o índice ele tem um grande suporte na região dos 104,
770. Tudo isso aqui é uma grande região de suporte para o índice. Se ele consegue segurar nessa região do 470, o índice ele tem tudo para chegar lá no 106,207 e depois, ao longo do dia, até mesmo chegar em 106,902, 107 mil. Tá? Então, é isso que nós temos para o índice. Um belo de um suporte, aí temos a resistência lá em cima em 106,200 e temos aqui outra resistência na casa dos 106,900. O que nós não podemos esquecer é que o índice ele tem espaço, ele tem marcação até os 103.084. Então, a gente não pode, de forma alguma, deixar essa informação de lado, porque o mercado ele tem um range amplo para andar. Então, da mesma forma que se o índice ele abre acima dessas regiões, ele nos proporciona possibilidades de compra. Aqui nós temos possibilidades de compra. O índice ele abrindo abaixo desta região de pressão, ele começa a nos trazer possibilidades de venda. E essas possibilidades de venda, até mesmo o mercado mirar lá para casa dos 103.084, tá? Então, esse é o cenário que nós temos para o índice, trabalhar com as zonas de pressão. Uma coisa que chama muita atenção é que a taxa de variação, o DI, hoje nós só temos um ponto, porque o volume do DI ontem ele ficou praticamente no 0 a 0, só teve uma única marcação, então um ponto muito importante do mercado, 104.975, sendo que nesta região da taxa de variação, ele pode ser trabalhado como um ponto de suporte e ele também pode ser trabalhado como um ponto de resistência. Então, atenção para a região do 104.975, que ela é muito importante. Já o dólar ele tem espaço na alta até os 5.573, apesar de estar trabalhando no 0 a 0 DXY, e ele tem essa resistência aqui em cima, e ele também tem espaço, ou seja, ele tem essa zona de pressão lá embaixo em 5.435. Então, o dólar, o que eu vou olhar, né? O que eu vou observar? Ele tem a taxa de variação no 5.518, ela pode ser um bom ponto de resistência. Da mesma forma que ele pode vir buscar a região da zona de pressão, para depois ele fazer essa queda. E eu vejo o dólar fazendo esse movimento hoje, aqui embaixo trabalhando como suporte, e depois as outras regiões, suporte, e aqui por último, suporte. Tá? Então, a partir do momento que o mercado se aproximar das zonas de pressão, olho no book para compra. Quando o mercado ele chega nas regiões de pressão vindo de baixo para cima, vamos ficar de olho no book para trabalharmos com venda. Então, este é o cenário que eu enxergo para o dólar. Tá? Então, atenção, ponto importante, 5.518, taxa de variação e olho nas zonas de pressão. Fatiou, colocou no bolso, pula fora do mercado para não entregar o ouro e não devolver o lucro do dia. Turma, atenção, tá? O nosso treinamento de marcação de fluxo, ele está passando por um processo de repaginação. Já incluímos no nosso treinamento também a parte de taxa de variação, que é um bônus para vocês. E quem assinar o treinamento de marcação de fluxo ganha também 22 dias de acesso ao grupo exclusivo que nós temos no Telegram. Então, atenção, tá? Quem ainda não tinha assinado o treinamento de marcação de fluxo, para entender as marcações, para entender como trabalha, para entender o book, agora ainda tem mais novidade. É a taxa de variação e também 22 dias de acesso ao nosso grupo especial. Contem comigo, excelente dia. O que precisarem, estou à disposição de todos. Vamos juntos, turma.